O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona a inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. À morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Que a infinita bondade de nosso Mestre Jesus, que o manto de nossa Mãe Maria Santíssima nos abençoe a todos. Cumprimentamos os nossos irmãos que estão aqui de forma presencial, aqueles que vão nos ouvir de forma virtual. E hoje nós trazemos para a nossa reflexão um assunto muito importante. É lógico que todos os assuntos abordados no Evangelho segundo o Espiritismo são importantes, mas nós devemos concluir que de uma forma mais frequente são abordados os assuntos que estão mais no meio do Evangelho, pelo hábito de nós abrirmos o livro mais ou menos no meio, e esse aqui está no início. Notadamente, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo muito lido, muito comentado, e essa leitura traz para nós coisas muito importantes para a nossa reflexão, inclusive de nós espíritas praticantes. Dando sequência aos livros que nós estamos buscando estudar, mesmo que de forma superficial, de vez que o nosso tempo aqui é muito curto, nós vamos hoje trazer a lição de número 25 do livro Agenda Cristã, de autoria de André Luiz, psicografada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, em que ele intitulou Suba Mais Alto. É um título que nos leva a lembrar de uma escada, de uma colina, de uma montanha. Nesses 3 exemplos que eu estou citando, se nós temos uma relativa saúde física, é fácil. Mas para o assunto que nós vamos abordar aqui, nós vamos ver que não é. Esse mais alto que ele está dizendo é do ponto de vista moral e espiritual. E é aí que nós entramos nessa leitura intitulada Ponto de Vista. Ele vem falar para nós, André Luiz, no livro Agenda Cristã, sobre a calúnia, sobre a perturbação que muitas das vezes nos impede de executar as nossas tarefas, pequenas ou grandes. Vem falar das acusações que nós muitas das vezes sofremos, acusações que podem ser falsas. Vem falar para nós quando nós estamos incomodados com a desconfiança, sem motivo, dos nossos irmãos de humanidade. Fala para nós também do desânimo, em razão da crítica que muitas das vezes nós recebemos. E finaliza dizendo para nós não nos aborrecermos
com pareceres, ou seja, com opiniões dos outros desfavoráveis àquilo que nós estejamos realizando. Porque ele afirma: se nós estamos seguindo a voz da nossa consciência, que segundo os espíritos luminares da doutrina espírita é a voz de Deus em nós, essa aprovação, a aprovação da consciência, ela prepondera, ou seja, ela está acima de qualquer opinião, por mais respeitável que ela seja. Com isso tudo, o que nós concluímos inicialmente? Que na maioria das vezes, a maioria de nós dá muito valor, dá muito crédito à opinião dos homens e relegamos em segundo, terceiro, quarto plano a vontade de Deus, as leis divinas que nós ainda não conhecemos. Precisamos nos aproximar de uma forma mais efetiva daquele que pode nos ensinar, nos apresentar, nos conduzir a essas leis. De quem estamos falando? Todos nós aqui sabemos, mas muitos não sabem. Nós estamos falando de Jesus. Ele materializou a lei divina aqui na terra, com as suas palavras, com seus exemplos, e ele permanece na terra, no ambiente da terra. Ele não está no céu, na sua morada celestial, assim como Maria, Mãe Santíssima. E muitos dos apóstolos já reencarnaram e vão continuar reencarnando, porque o processo evolutivo é longo. O único espírito puro de que nós temos certeza que pisou sobre o chão desse planeta, envergando um corpo físico, foi Jesus. Os demais estão todos a caminho da evolução, assim como cada um de nós. Então, para que nós subamos mais alto, nós precisamos mudar o nosso ponto de vista. Nesse mesmo evangelho, uma parte que a nossa irmã Cristiane não leu, que está no parágrafo seguinte, Kardec disserta da seguinte forma: pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Olha bem, a maioria não pensa na vida futura. Inclusive nós espíritas praticantes. E eu falo com conhecimento de causa. Eu estou coordenando essa reunião pública nessa casa espírita há mais de 34 anos. Já vi passarem muitas pessoas por aqui. Alguns ficaram, estão até hoje. Se tornaram nossos irmãos, nossos companheiros, nossos amigos. Mas muitas vezes, mesmo o conhecimento da vida futura não nos isenta, não nos impermeabiliza quanto a essas aflições que nos provoca a opinião, a atitude dos nossos irmãos de humanidade. E por que isso? Sem nenhuma certeza, ou com pouca certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nós compreendemos que, assim como eu, todos vocês e esses que eu estou dizendo que passaram por essa casa como encarnados, estamos encarnados e vivendo como encarnados. Então a nossa vivência, pensando, sentindo o plano espiritual, mesmo aqueles
que têm mediunidade ostensiva, são momentos muito curtos. Por exemplo, médiuns de incorporação, de psicofonia, que recebem os espíritos. No máximo, eles vêm à casa espírita para realizar esse trabalho por 30 minutos, 40 minutos, 2 vezes por semana. E o resto do tempo? Como eles passam? Como encarnados. Pensando no quê? Nas contas para pagar, nas obrigações para cumprir, nos horários que tem que levar a filha à escola, etc, etc, etc. Então, nós precisamos intensificar a nossa vivência enquanto espíritos encarnados com o plano espiritual. Como é que nós vamos fazer isso? Aí está a pergunta, aí está a incógnita. No livro Cartas do Coração, o espírito chamado Agar escreveu assim para nós numa lição de número 12, de mais alto. Contempla a vida de mais alto. Contempla a vida. Que vida? A vida material. Para que não te falte na estrada a luz do grande entendimento. Quantos problemas e quantas dores poderiam desaparecer de imediato se aprendesses a ver. Ora, mas se não somos cegos, né? Desprovidos da visão material, todos nós estamos vendo. O que ele quer dizer? Ver o quê? Ver a vida material como uma experiência passageira. Nos ver, nos sentir como viajantes temporários no plano físico. Mudando o nosso ponto de vista, nós vamos emprestar menos importância aos problemas e às questões de ordem material, mas para isso nós teríamos que focar naquilo que vai nos trazer a nossa evolução, o nosso progresso moral e espiritual. Ele diz, para que nós venhamos a subir à eminência da nossa fé. Ora, o que é fé? Fé é naquilo que nós acreditamos. O que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, traz para nós? O que os espíritos, levantando a lápide dos túmulos, em todas essas manifestações, desde a codificação até hoje, vai continuar por muito tempo ainda, se intensificando no futuro. Não é a reencarnação? Os espíritos trazem para nós nesse evangelho 2 imperativos: amai-vos, eis o primeiro ensinamento; instruí-vos, eis o segundo. Porque nós precisamos aprender mais sobre essa reencarnação, que é a vida futura que Jesus se refere em várias passagens do Novo Testamento. O Evangelho diz para nós, em relação às nossas aflições, em relação às nossas dificuldades: elevai a vossa fé ao nível das vossas provas. Então, por que a gente dá tanta importância a tudo isso que nos acontece? É porque, em verdade, nós devemos concluir que estamos mais materializados do que espiritualizados. Os espíritos espiritualizados, eles não se deixam envolver, não se deixam abater, não se deixam afligir. Eles são serenos. Eles estão aqui na terra, eles passam pela terra, mas não se deixam.
influenciar, eles mais influenciam de uma forma pacífica, de uma forma ordeira, porque estão sintonizados com a lei divina, que é uma lei de amor e de justiça. Então observe, ele fala para nós, os companheiros de viagem humana, acima da discórdia e da agitação. Observemos os nossos irmãos de humanidade acima da discórdia que eles possam estar promovendo entre eles e acima da agitação, do barulho. Para isso, caros irmãos, nós precisamos aumentar mais os nossos momentos de meditação, de comunhão com Deus. Quando nós falamos eu não tenho paz, eu não tenho calma, eu sou ansioso, a pessoa ansiosa ela não consegue ficar parada no mesmo lugar. Falta de tranquilidade. Existem várias ferramentas no nosso mundo que nós podemos abraçar para isso. O Evangelho é o ABC, é o início da nossa compreensão da lei divina. Agora, nós devemos buscar no mundo tudo aquilo que venha nos favorecer, no sentido a irmos em busca do nosso equilíbrio. E equilíbrio significa saúde, mas não apenas saúde física, é saúde física, emocional, espiritual, ou seja, a saúde integral. De mais alto, por que Agar colocou esse título? Porque no final ele termina essa curta mensagem dizendo para nós, reportando-se ao exemplo máximo que é Jesus. Do chão duro de Jerusalém, a massa inconsciente, ou seja, o povão, via em Jesus o grande flagelado, mas no madeiro da morte, o mestre contemplava a multidão de mais alto e, compadecendo-se da escura maldade e da grande ignorância das almas, o Cristo não encontrou dentro de si mesmo outra mensagem ao povo que não fosse a do amor sublime na paciência e no perdão. E aí, muitas das vezes, quando se fala em Jesus, quando se fala em Chico Xavier, quando se fala em Francisco de Assis, a gente logo recorre àquela desculpa multimilenar, que com certeza nós usamos há milhares e milhares de anos. Mas quem sou eu perto de Jesus? Quem sou eu comparado a Chico Xavier? Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, perfectíveis, sobretudo em relação ao nosso universo interior, ao nosso campo emocional. O Deus que lá existe, pode tudo realizar, é nós, ninguém mais. Portanto, todas aquelas criaturas, todos aqueles seres sofredores que abordaram Jesus, suplicando a cura, ele antes perguntava, a que vens? O que queres? O que queres que eu faça? E a pessoa falava, eu quero ver, cura minha lepra, me levanta, porque estou paralítico. A pessoa primeiro precisava manifestar o desejo. E aí Jesus mobilizava os recursos divinos, que nós ainda não podemos, porque ainda não sabemos, não temos autoridade moral para isso. Um dia teremos. Interessante que as psicografias abençoadas e iluminadas nos dizem que a maioria dos que Jesus curou voltaram a ter a mesma enfermidade, porque não seguiram
o que ele disse no final: vá e não peques mais. Então todos nós somos deuses em gestação. Quando André Luiz fala para nós, suba mais alto, falando para nós, tudo que ele disse aqui é aquilo que vem de fora para dentro e nos agride, nos perturba. Ele está querendo dizer que nós podemos evitar essas interferências, essas influências, se nós adotamos uma vida crescente e ascendente em relação à mudança do nosso ponto de vista, colocando os bens espirituais, a vida espiritual, o nosso progresso espiritual e moral, ou seja, o burilamento das nossas virtudes, acima das questões materiais. Não que nós vamos abandonar os nossos compromissos. Mas tem um capítulo no final do Evangelho que fala uma coisa muito interessante. Buscai primeiramente o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É uma passagem da Bíblia, muito interessante. Significa o quê? Que pela lei de trabalho, aquele que trabalha honestamente, assiduamente, cumprindo com as suas obrigações, dentro da sua profissão, junto do seu patrão, ele não vai ter direito ao salário no final do mês? Então assim são todas as coisas. São todas as coisas materiais. Na parábola dos talentos, aquele senhor deu 1 talento a um determinado servo. Deu 2 talentos ao outro e 5 ao outro. Os 2 últimos multiplicaram os talentos. E quando aquele senhor veio, na prestação de conta, eles devolveram o dobro. E eles disseram a ele: passai à direita. Mas aquele que recebeu 1 talento, com medo do senhor, enterrou o talento e não fez ele se multiplicar, para devolvê-lo integralmente, 1 talento ao Senhor. Parábola dos talentos contada por Jesus. E o que esse Senhor faz? Jesus contando a parábola. Pegou esse 1 talento e deu para quem tinha 10. Transformou 5 em 10. E pegou aquele servo, que ele chama de inútil na tarefa e preguiçoso, e jogou nas trevas exteriores. Quanta rigidez, né? Por que ser tão duro assim? E a interpretação da espiritualidade, isso não está em livro, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês. Foi-me passado. Que esse 1 talento representa a fé. Os 2 talentos representam os bens materiais. E os 5 talentos representam os bens intelectuais. Então, quando nós encarnamos, eu achei muito coerente, muito lógica essa interpretação que o médium passou para mim, que recebeu da espiritualidade superior. Achei muito coerente, porque todos nós, quando encarnamos, nós multiplicamos com muita facilidade, tanto os bens intelectuais, como os bens materiais. Uns mais, outros menos. Mas a fé, muitos enterram. Aonde? Fica dentro do seu coração. Eu acredito em Deus. Pronto, tá bom. Não faz esse talento crescer, florescer, germinar, dar frutos. Frutos de quê? Frutos de bondade,
frutos de esperança, frutos de caridade. Nós não lemos nesse evangelho uma leitura que diz fé, mãe da esperança e da caridade? Então, se a fé fica trancafiada no cofre do nosso coração, ela não produzirá esperança nem para nós, nem para os outros. E ela não resultará em caridade, seja ela caridade moral ou caridade espiritual. Vamos comparar o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual a uma garrafa. Se essa garrafa está cheia e alguém vem com veneno e despeja, o que vai acontecer? O veneno vai cair e não vai entrar, porque a garrafa está cheia. Mas e se ela está meio cheia? O veneno vai entrar, porque vai ter espaço para ele. E se ela está só um pouquinho assim, com líquido bom lá dentro, e o restante vai ser completado com veneno, o que vai ter lá mais lá? O que vai haver mais lá dentro? Mais veneno do que coisa boa. Assim somos nós no mundo. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós não devemos nos iludir quanto às condições, à capacidade, àquilo que os nossos irmãos têm. Cada um dá do que tem. Nós devemos estar sempre compreensivos. E por que nós todo dia erramos nesse sentido? Porque nós não atendemos àquilo que nós estamos lendo, àquilo que nós estamos estudando. Aí nós vamos para terminar lá para o capítulo 27 do Evangelho, lá no final. Que também nós não costumamos abrir, né? Abrimos mais no meio, aquelas leituras do meio. Maneira de orar. Como inicia o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Eu não vou dizer que nós tenhamos que acordar 1 hora mais cedo, antes dos nossos compromissos diários, de trabalho, de estudo, para fazer um terço. Não é isso que está falando aqui. No conteúdo desta leitura, maneira de orar, ele fala que basta nós referirmos os nossos atos, o nosso pensamento, o nosso coração com humildade a Deus. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida, quando nós recebemos, através dos nossos guias, dos nossos amigos, familiares espirituais, as orientações, isso nós podemos fazer num simples pensamento. Mas nós devemos nos lembrar de Deus e sermos gratos antes de pôr o pé no chão, nosso pé físico, material, para que a presença de Deus já pise no chão conosco. Nós não sabemos se vamos chegar na cozinha e o filho já vai nos dar uma má resposta, a mulher, o marido da mesma forma. Aí a gente já vai entrar em discussão, em briga, porque nós não estamos com o nosso ambiente interior pacificado. Existem muitas mensagens que nós relembramos agora de irmão X nesse sentido. Da pessoa que já traz do plano espiritual, no seu desdobramento do sono físico, ele já traz o desequilíbrio. Porque quando ele deitou para dormir, ele não orou, ele não se preparou. E assim acontece com muitos dos nossos irmãos. Entram e saem do corpo físico em agitação, em desequilíbrio, em desarmonia,
em guerra consigo mesmo e, portanto, com os outros. Então suba mais alto. Subiu uma colina, subiu um morro, subiu uma escada, se a gente tem uma perna boa, uma saúde relativa. Exige esforço? Exige, mas é fácil. Mas esse subir que ele diz aqui, é subir no nosso entendimento, é subir na nossa compreensão, na nossa paciência, na nossa misericórdia. Nessa mesma leitura, sob o ponto de vista, ele fala que a criatura que vai se espiritualizando, ela trata mesmo com indiferença. Olha bem, não vale nada. Porque na leitura intitulada Paciência, aquele espírito protetor fala que a vida é constituída de 1000 nadas, que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Ferir o quê? O corpo físico. Mas nós vamos deixar ferir o nosso campo emocional? Nós vamos deixar nos desequilibrar, nos desestruturar? Não. Se nós já cultivamos a paciência. No dizer de Paulo, ele que sofreu toda sorte de prisões, de surras, de quase morte, ele falava, mesmo com os joelhos desconjuntados, eu sigo para a frente, mesmo arrastando, porque o que importa, quando se vê e se dá a devida importância e valor à vida espiritual, à nossa integridade moral, aos valores que Jesus veio trazer para nós, de amor e de justiça, nós vamos ser felizes. Por o mundo nos odiar, nos perseguir, por causa do Filho do Homem, que é Jesus. Que a infinita bondade dele nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos, com todos esses recursos maravilhosos que a doutrina espírita nos disponibiliza, as reuniões públicas, o passe, a água fluida, os tratamentos espirituais, a desobsessão, os livros, com essas luzes de entendimento, que nós possamos aproveitar melhor tudo isso, caros irmãos. Levar para a nossa vida diária, para a nossa vida profissional, para o nosso lar. Viver esses ensinos. Colocá-los em teste na nossa vida. Colocá-los em teste. Nós podemos e devemos fazer isso. Para ver o que vai acontecer. Para ver os resultados que nós vamos alcançar. Fiquem todos com Deus.